Olá, eu recebi várias manifestações, várias dúvidas, vários questionamentos sobre a repercussão da saída, do pedido de demissão por parte do ex-ministro agora, Sérgio Moro. E resolvi fazer esse vídeo até para que não paire dúvidas em relação ao meu pensamento sobre o quadro atual da política nacional brasileira. Primeiro, votei no presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu não votei no ministro Sérgio Moro. Ainda não votei no ministro Sérgio Moro. Quando elegemos Jair Messias Bolsonaro com 57 milhões de votos, o Brasil não sabia que Sérgio Moro seria ministro da Justiça. E foi escolhido 4 dias após o resultado das eleições em 2018. Acontece que tanto o ministro Sérgio Moro quanto o ministro Paulo Guedes, ambos emprestam ao governo servem como avalistas das áreas em que ocupam no governo federal. Primeiro, o ministro Sérgio Moro, sem nenhum questionamento, jamais vocês virão eu retornar aqui porque ele pediu demissão, e creio que ele pediu demissão extremamente justificado. O ato foi completamente justificado e coerente com a biografia e com o histórico e com o comportamento do ministro Sérgio Moro. O que acontece não adianta tentarem satanizar Sérgio Moro porque saiu do governo. Não, a gente tem que admitir que o governo Bolsonaro está se perdendo. Sim, está se perdendo muito por conta da atuação desastrosa dos filhos, dos quais o presidente não tem o menor controle. Os filhos, desde o início do governo, são protagonistas de várias crises desse governo, de derrubarem vários ministros. O que justificou? O ministro Sérgio Moro já disse o que justificou a saída dele. Foi a necessidade do governo de controle da Polícia Federal, de saber informações com antecedência, para proteger quem? Proteger os desastrados dos filhos do presidente. Infelizmente, isso aconteceu. Mas o ministro Sérgio Moro era a pessoa que avalizava a questão do combate à corrupção, da austeridade, com o trato da coisa pública, da honestidade. Era ele que avalizava esses elementos, essas características, ao governo de Jair Bolsonaro. E saiu agora. Como vai ficar? Vai ser complicado, muito complicado. Muito complicado por quê? Porque recentemente, ou melhor, ontem, dia 23 ou foi 24 de abril, houve uma reunião para o plano de recuperação econômica, feito por um grupo de assessores militares do Palácio do Planalto, sem a presença do ministro Paulo Guedes, que é outra figura que empresta ao governo Bolsonaro, que avaliza o governo Bolsonaro na questão do liberalismo, na questão do controle austero dos gastos públicos, que infelizmente também vejo como enfraquecido e que possivelmente será o próximo a sair do governo. Se tudo continuar como está, será o próximo a sair do governo. O que é que nós temos hoje então, gente? Uma redução, uma queda, com certeza, uma queda da popularidade do governo Jair Bolsonaro, porque pelo enfraquecimento em decorrência da saída do ministro Sérgio Moro e pelo enfraquecimento e fritura que está sendo feito do ministro da Economia, Paulo Guedes. E por outras situações, naturalmente, que a gente está vendo aí, mas que eram passíveis de serem dirimidas, de serem contornadas. Esse caso, particularmente, acredito que não tenha como contornar. Dificilmente o governo consegue outra pessoa com o gabarito, com a moral e com a aprovação popular de Sérgio Moro para ocupar o cargo. É uma pena, mas o que nós estamos diante é de um governo que vai começar a perder a sua credibilidade, perder a popularidade, o que é pior. Por quê? Porque a popularidade do governo Bolsonaro é o que sustenta, é as bases sólidas de sustentação desse governo até agora. A popularidade do presidente da República era o freio que estava segurando a trama, os desejos de derrubada do governo. Agora tudo isso ganha força. De um lado você tem uma queda na popularidade, que com certeza ocorrerá, e de outro lado você tem um fortalecimento dos pedidos de saída da presidência do presidente da República. Ou seja, já era o que precisava o Rodrigo Maia, já Rodrigo Maia e sua gangue, sua tropa,
vão se assanhar e aceitar um pedido de impeachment do governo Bolsonaro. Infelizmente, tudo caminha para esse norte. Pode ser que não aconteça, e espero, particularmente pela estabilidade, pelo desejo de estabilidade da política brasileira, que isso não ocorra. Pelo fortalecimento, pela necessidade de fortalecimento da nossa democracia, que isso não ocorra. Mas me parece que é um caminho possível. Infelizmente, essas notícias não são as melhores. Eu penso dessa forma, continuo apostando que o governo caminhava, né, ou pelo menos até esse momento, eu também estou muito chateado com esses últimos acontecimentos, mas com altos e baixos, bem ou mal, estava indo numa direção positiva. Quando voltei no Jair Bolsonaro, não foi pela figura que é incolumbre, imaculada da pessoa de Jair Bolsonaro, não. Foi pelas alternativas que nós tínhamos. Qual era a alternativa que nós tínhamos? Ou votar na mesmice da roubalheira escancarada, estabelecida pelo PT e pela esquerda brasileira, orquestrada por Lula e sua gangue, ou votava numa novidade, numa alternativa que poderia ser diferente, e acredito que ainda continua sendo diferente. Infelizmente, perde muito da sua credibilidade com esses últimos acontecimentos, e principalmente com a saída do ministro, agora ex-ministro Sérgio Moro. Vamos em frente torcendo para que eu esteja completamente errado, que minha leitura esteja completamente errada e que a gente consiga contornar todo esse momento conturbado. Tudo que nós não precisamos nesse momento é de pandemia, de crise do país, de crise à democracia. O que nós não precisamos é do enfraquecimento da República e do enfraquecimento da democracia brasileira. Grande abraço a todos e sigamos em frente.